Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, com a prece inicial, Elisete, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, seguindo com os comentários do nosso irmão Ney, e pela nossa irmã Franciele com a prece final. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos até Deus. Deus, nosso Pai, e Jesus querido, mestre e amigo de todas as horas. Nossos corações estão cheios de gratidão ao perceber que em tudo que há encontramos o belo como expressão da bondade. Saibamos também expressar essa beleza em atos de caridade e humildade. Que estejamos receptivos as boas vibrações dos mais altos, para que possamos dignificar toda oportunidade de estudo e aprendizado, revertendo os ensinamentos em semente de luz nos nossos caminhos, na prática diária de tudo que aprendemos de bom. Muito obrigado, e ser conosco, como sempre tem estado, e assim seja. Damos por iniciado o nosso Evangelho. Vamos à leitura do capítulo 164 do livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel. Não perturbeis. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 6. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos, quebrando a ordem que lhe rege os caminhos. Desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E é a consciência, sentinela vigilante do Eterno. A menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga.
O Pai criou os seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu, aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constituem-se de milhões em serviços reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção de dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrima. Bom, mais uma lição para refletir. Quanta coisa acontece que acaba perturbando a nossa paz, a nossa vivência conjugal, em família, com os filhos, irmãos, no trabalho, com os amigos. Pessoas que não são felizes estão desequilibradas e acabam tentando afetar os outros, ou com inveja de querer ter o que tu tem, ou ser quem você é. Uma família bem estruturada, que vive a sua religiosidade, que segue as leis divinas, cria laços mais resistentes a essas perturbações. Todos nós conhecemos os propósitos do Pai, mas nem todos querem se desapegar da vida sem regras e cheias de facilidades. Então, o que Deus uniu, que o homem não separe, pois se está junto, é para nosso melhoramento, o nosso crescimento. Todos nós temos o livre-arbítrio de seguir as leis ou ficar em constante reparação. Deus é tão bom que ainda permite essa reparação. E é nosso dever, em busca do equilíbrio, de preservar o que Deus criou, pois tudo é perfeito, tudo se encaixa na nossa vida, na nossa religião, na nossa vivência. Essas são as minhas considerações do texto. Pois bem, prosseguindo com a nossa reflexão, o que Jesus falou, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Os fariseus, eles ressaltaram que Moisés permitiu o divórcio, e Jesus até concorda, mas também ressalta que a permissão foi feita devido à dureza do coração. Isso está em Mateus 19:8, um versículo antes a este que nós estamos falando. E reiterando que o divórcio nunca fez parte do plano original de Deus. Pois bem, analisemos o que o Espiritismo pensa sobre isso. O que os Espíritos falaram sobre esse versículo. Muito amargo, de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois o primeiro a causa. Nós somos primeiro a causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, as nossas leis. Pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aquele que vos desagradam? Isso é uma pergunta para a gente. E depois dessas uniões, procurais quais sempre
a mais que traz satisfação ao nosso orgulho, a nossa ambição, a felicidade de uma afeição mútua, certo? Recíproca. Isso oferece, então, as consequências que nós mesmos cavamos. Ocasiona o quê? Aí que vem o que já estava separado. Só faz oficializar o fato. Não é contrário à lei de Deus, esse pensamento. Pois só a reforma o que os homens fizeram, criando as suas próprias leis. E só tem aplicado nos casos em que a lei divina não foi considerada. Quando a gente passa pelas leis de Deus, a gente cai nas leis humanas criadas, que são cheias de falha, cheias de defeito, e só vai oficializar uma coisa que já existia de fato. Pois bem, mas atentamos bem o que recomenda Emmanuel no capítulo sobre o divórcio, no livro Vida e Sexo. Ele explica o benfeitor espiritual que, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, que o casamento não aconteceu por acaso, o divórcio, o rigor não deve ser facilitado entre as criaturas, porque esses acordos acontecem antes de nós nascermos, são projetos divinos. Na maioria das vezes, as desuniões acontecem principalmente por falta de diálogo, de conversa entre os casais, uma vida que se leva, cada um para o seu lado, cada um nos seus trabalhos, e chega no final de semana, na sexta-feira, cada um vai para um canto e para outro, ajuizando que estão cansados, que precisa fazer higiene mental, enquanto os filhos ficam em casa com a pobre da empregada. Pois bem, lembremos do procedimento espírita, que quando um casal a procurava para realizar a separação, ele sempre estava pronto para orientar. Antes de qualquer coisa, se reunia com o casal e fazia uma preleção de 10 minutos. Isso era um advogado que fazia isso, que fala isso, onde falava sobre a importância da união perante os filhos, a família, a sociedade. Pois bem, meus irmãos, depois perguntava se eles queriam realmente se separar. Então o casal propunha colocar em prática durante uma semana todas as recomendações do profissional, certo de que nenhum dos casais voltava para realizar o divórcio. Sinal de que o que faltava era principalmente o que é a conversa, o diálogo entre os casais, como acontece na realidade, que sempre conduz à compreensão. A conversa traz compreensão, porque esclarece as dúvidas. Então, por isso que Jesus já deixou isso presente. Mesmo que as exceções permitidas na nossa cultura e com muita frequência, até mesmo acontecem em igrejas, no nosso meio espírita, parece considerar o divórcio algo muito menos sério. Acontece como se fosse uma coisa banal, que na realidade não é. É como se o casamento fosse simplesmente uma convenção humana, semelhante a uma parceria de negócio ou associação, um clube. Então as pessoas estariam livres para entrar e sair à vontade, e a realidade não é assim. O divórcio não é simplesmente duas pessoas que decidem se separar. É um ou talvez ambos os parceiros do casamento decidindo que vão agir decisivamente para acabar com aquilo ou com algo que Deus pretendia que fosse permanentemente. Isto é uma coisa muito séria. E são os espíritos que estão falando isso. Acontece que na nossa invigilância, muitas vezes desarmonizamos os ambientes por onde passamos. Cometemos escândalos que afetam pessoas e grupos e instituições que foram criadas por nós
e para o bem comum de todos. Os escândalos que teremos que responder no tribunal da vida. Se somos líderes, extrapolamos em nossas obrigações de objetivo, mesclando o que é para o bem comum como o que é para o próprio bem. Se somos clientes do serviço público, extrapolamos nas exigências que nos é de direito. A forma com que damos palestras ou cursos, o que nos dá o direito, no que mede o quanto já aprendemos em relação ao sintonizarmos com o Pai, o que nos oferece tudo que seja para que seja aplicado em nossa evolução espiritual. Tudo, tendo na vida, é estabelecido para o nosso crescimento. E assim o Pai, que cresçamos aproveitando o máximo da nossa existência, para que possamos colocar em prática o projeto de Deus estabelecido para nós e sermos espíritos puros, que é o nosso caminho para a nossa evolução. Gratidão. É no âmbito familiar que o espírito tem a oportunidade de aprender a amar uns aos outros. Os espíritos com compromissos kármicos reencarnam na mesma família. O Evangelho nos ensina que a obrigação dos pais é encaminhar a alma dos filhos para próximos de Deus. Os pais, diante dessa missão, devem primeiro melhorar moralmente as suas próprias atitudes para dar aos filhos um alicerce seguro diante das obrigações cristãs. É no lar que se adquire as virtudes. Deus une as pessoas para esse propósito, não somente com as pessoas no lar, mas também parentes, amigos próximos ou qualquer outra pessoa que surge em nossas vidas durante a nossa caminhada terrestre. Emmanuel diz: não separeis o que Deus ajuntou, correspondente também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ou seja, há situações de separação entre o casal, ou separação entre pessoas da família, situações que ocorrem a desunião devido a vários motivos. Lembramos que a lei de Deus é perfeita, a lei de causa e efeito. Todos aqueles que não se reconciliaram uns com os outros nessa vida voltarão em novas existências para aprender a lei de amor e perdão. Por mais difícil que seja, o relacionamento com os familiares, devemos superar os obstáculos, melhorando primeiramente as nossas próprias atitudes, sem querer mudar primeiramente o outro. Cooperar naquilo que nos cabe, em prol da convivência e harmonia com aqueles que convivem conosco, e que nossa atitude esteja de acordo com os ensinamentos de Jesus. Com os ensinamentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual.
Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Obrigada, Senhor Deus, por mais um dia de vida, pelas lições recebidas. Muita gratidão à nossa Mãe, Maria de Nazaré, aos Espíritos de Luz que nos guiaram, auxiliando-nos em mais um Evangelho no Lar. Dai força e luz para aqueles que estão na escuridão. Coloca no coração do homem a compaixão e a caridade. Desejo muita paz, amor e fé. Que assim seja. Amém.